A operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, colocou o combate ao crime organizado no centro do debate nacional. 121 pessoas morreram, o que faz com que a ação seja a mais letal já realizada em nosso país. O combate ao crime organizado é o tema desta edição do Cidadania. Nosso convidado é Rafael Ertal, consultor legislativo do Senado. Rafael, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. O tema, ele ganhou uma projeção ainda maior, é sempre um tema presente nos anseios da sociedade brasileira, a gente sabe, e a gente, para ficar claro, para quem está em casa, a gente está gravando esse programa poucos dias depois do acontecido e também da criação da CPI, que vai debater esse tema mais especificamente aqui dentro do Senado. Mas eu queria começar te perguntando especificamente a respeito desse tipo de operação, em que as forças policiais sobem os morros no Rio de Janeiro e em várias cidades. É o caminho certo para fazer esse tipo de combate ao crime organizado? Olá, Hermes. Olá a todos que acompanham a TV Senado. Prazer estar aqui novamente. Hermes, no cenário de combate às organizações criminosas, enfim, a gente tem três elementos ali, três meios de combate, digamos assim. Tem o meio estratégico, tem o meio tático e o meio operacional. Esse tipo de operação, que foi realizado dia 28 de outubro, ele está mais próximo de uma questão operacional. Como assim? A questão estratégica seria o quê? Acabar com o crime organizado naquela região. Mas é necessário que você tome certos atos operacionais, que você pratique certos atos operacionais, justamente para buscar esse objetivo estratégico. E, infelizmente, operações daquela natureza são necessárias, são insuficientes, porém são necessárias para justamente você tirar, inclusive, a característica de refém daquela comunidade em relação ao Comando Vermelho, que é a facção que domina, infelizmente, aquele local. Então, simplesmente deixar aquilo lá da forma como está, é simplesmente você retirar um dever do Estado que existe perante toda a sociedade, que é o dever de oferecer segurança pública. Então, esse tipo de operação, novamente, apesar de você ter efeitos colaterais, inclusive a morte de 4 policiais, infelizmente, é uma operação necessária, porém insuficiente. Pode ser melhor planejada, né? Uma coisa mais estruturada, essa é a ideia. Claro, eu entendo que foi uma operação muito bem planejada, até porque ela se distinguiu da operação que houve no Alemão, em 2010, e naquela ocasião os criminosos conseguiram fugir pela Vila Cruzeiro. Inclusive, as imagens ficaram bem conhecidas na época, né? Vários criminosos fugindo de fuzil, com caminhonete, etc. Dessa vez, o que foi feito? Com planejamento de mais ou menos um ano, né, de operação, com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar e do GAECO, né, do Ministério Público, foi feito um planejamento justamente para evitar essa fuga dos criminosos. Então, a gente teve a participação da COR, né, que é a tropa de elite, digamos assim, da Polícia Civil, de vários batalhões e também do BOP. O BOP ficou justamente formando o que se chamou na operação de Muro do BOP, na serra entre o Complexo do Alemão e a Penha, justamente para evitar a fuga dos criminosos. O que houve lá foi um conflito muito intenso e, infelizmente, várias pessoas vieram a óbito, mas em confronto, em tese, com os policiais do BOP. Uma crítica que alguns especialistas fazem é no pós-operação. Por exemplo, você mostrou pontos em que ela se mostra bem-sucedida, mas é necessário que haja uma ocupação do poder público em todas as esferas possíveis ali. A gente consegue fazer isso? Eu já vou até pegar da experiência das UPPs, que por um tempo deram certo e depois acabaram se mostrando falhas. A gente consegue resolver esse problema? Exatamente, Hermes. A questão das UPPs, elas foram muito bem sucedidas no início, mas somente a presença policial lá não vai garantir que aquela comunidade realmente saia da situação de vulnerabilidade que se encontra. Então, além da presença da polícia, né, da segurança pública, você tem que ter educação, né, saúde, principalmente a instalação de creches, porque muitas mães ali não têm onde deixar seus filhos quando vão trabalhar, às vezes deixam de trabalhar justamente para poder cuidar dos filhos, e ao deixar os filhos em casa ou na rua, por exemplo, durante, né, o contraturno da escola,
infelizmente, muitas vezes essas crianças são cooptadas pelo crime organizado no local. Então, a criação de creches, por exemplo, é fundamental, ou também o estabelecimento de ensino integral é fundamental para que esses meninos, né, principalmente adolescentes do sexo masculino, não sejam cooptados pelo crime organizado. Então, enfim, você estabelecer estruturas públicas, de serviços públicos, justamente para que o Estado seja presente e não somente com segurança pública por meios policiais, por exemplo. Não adianta subir o morro toda semana, né? Exatamente. Um ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que já vem sendo debatido no Congresso Nacional desde o início do ano, é a PEC da Segurança Pública. E ela traz mudanças que talvez pudessem até ter feito essa ação no Rio de Janeiro ter sido ainda mais bem sucedida. Vamos relembrar os principais pontos dessa PEC? A PEC da Segurança Pública, eu já até compareci aqui, eu compareci aqui para falar justamente dela, ela traz alguns mecanismos que hoje estão na ordem infraconstitucional, ou seja, estão na lei e colocam na Constituição. No meu ponto de vista, a PEC ela não revoluciona muita coisa da segurança pública, ela apenas constitucionaliza algo que já está em lei ordinária. Por isso que eu acho que a PEC, muitas vezes, ela é estética. Em que sentido? Ela acaba sendo redundante, sem atacar de fato os problemas. Mesmo com essa ideia da unificação das inteligências, o que poderia fazer com que as várias polícias dos vários estados unificassem dados e se unissem? Isso, a integração e articulação das polícias é fundamental para você combater o crime organizado. Mas isso já é possível hoje na lei do SUSP. A lei do Sistema Único de Segurança Pública, ele já garante isso e fomenta bastante essa articulação entre os vários órgãos de segurança pública, né? Tanto a Polícia Militar, a Civil, guardas municipais e a Polícia Federal. E, de fato, é algo extremamente relevante e importante para que você ataque o problema da segurança pública de forma efetiva. Mas com a PEC em vigor, por exemplo, com uma emenda já, não traria grandes mudanças com relação ao que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Acredito que não. A nossa cultura normativa, às vezes, dá mais valor a algo que está na Constituição. Então, pode ser que a força normativa da Constituição realmente force os entes a colaborarem. Mas isso já é possível hoje. Eu sinceramente, acho que o gasto político que se está tendo com essa PEC, inclusive gerando muitas críticas de governadores cujos estados têm bons índices de segurança pública, acaba sendo subaproveitado. Então, acho que, enfim, do ponto de vista técnico de segurança pública, acho que esse tempo, esse capital político poderia estar sendo gasto com outras medidas. Pegar um pouquinho o que você falou, tangenciou aí a questão do embate político. Não seria a hora dos diferentes lados se unirem? Porque essa pauta é premente, é uma pauta que a população brasileira cobra muito. Isso. Mais ou menos 7 entre cada 10 brasileiros pensam que a segurança pública é a maior preocupação hoje. Então, a única figura que ganha com essa batalha, né, entre os entes políticos, entre os atores políticos, é o crime organizado. É a única figura que sai ganhando. Então, está na hora de a gente começar a combater com seriedade, sem partidarismo político, né, com um ataque técnico justamente a esse problema gravíssimo e que está piorando a cada dia, infelizmente, aqui no Brasil. Você também, com certeza, já deve estar acompanhando de perto, apesar de a discussão estar começando na Câmara dos Deputados, esse projeto que o governo federal enviou, que estabelece a figura da facção criminosa, agrava penas, muda algumas leis. Vamos falar um pouquinho desse projeto? É o projeto de lei, eu tenho o número dele aqui, é o 5.582 de 2025. Uhum. Hermes, esse PL, o 552 de 2025, foi enviado pelo Poder Executivo e foi denominado de Lei Antifacção. Hoje, na lei de Orcrim, você tem uma pena de 3 a 8 anos, né, para quem participa, né, integra as chamadas organizações criminosas. Essa lei, esse PL, ele aumenta a pena desse tipo básico, digamos assim, né, e você cria uma forma qualificada desse delito. Como assim? Uma forma mais grave. Quando? Quando essa organização for chamada de facção criminosa. O PL chama exatamente assim, de facção criminosa. E quais serão as facções, as organizações que vão ser assim chamadas? Por ato do Poder Executivo Federal. Em regra, vários PLs estão tramitando nesse sentido também.
O que pode acontecer é o seguinte: a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Senapen, eles enviam para o Poder Executivo, para o MJ, por exemplo, né, ou para o Presidente da República, a lista com as principais facções, por exemplo, Comando Vermelho, o PCC, a Família do Norte, etc. Enfim, hoje a gente tem mais ou menos 80 facções formadas no Brasil em diversos estados. Então, essas facções serão consideradas, essas organizações serão consideradas agora como facções, e aí você vai ter uma pena maior. E o tratamento, inclusive, de sequestro de bens, de arrecadação, as chamadas medidas assecuratórias, são muito mais efetivas contra essas facções criminosas. E também ele iguala o tratamento jurídico dessas facções com as chamadas milícias privadas, né, que é um crime, né, o crime de milícia privada, de constituição de milícia privada, está no Código Penal, no artigo 288-A. Então, creio que, no geral, é um PL muito eficaz, vai ser um PL muito eficaz, justamente para modernizar a legislação. Porque o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, é que as facções se modernizaram, elas são empresas, só que empresas ilegais. Elas buscam lucro, elas buscam lobby legislativo, né? Às vezes participar de câmaras municipais, de assembleias legislativas estaduais. Ela se infiltra, ela se infiltra, ela ocupa os espaços, né? Assim como empresas, licitamente, né? Mas no caso das facções, é de forma totalmente ilícita. Então, esse é um problema muito grave e que esse PL vem a enfrentar. Obviamente, nenhum ato, por exemplo, a invasão, né, a operação, contenção, não vai ser suficiente. Esse PL também não será suficiente para acabar com as facções, mas certamente colabora para o enfrentamento dessa criminalidade. Na sua visão, com essa movimentação específica lá no Rio de Janeiro e com todo o debate que se fortaleceu em torno do tema combate às organizações criminosas, no caso as facções criminosas, esse PL pode ser aprovado com mais rapidez e também a própria PEC da segurança pública? Acredito que sim, Hermes, até porque, pelo que eu estudei do PL até agora, não vejo muitos pontos de conflito entre governo e oposição. Inclusive, o que aconteceu no Rio e até a instalação da CPI do crime organizado aqui no âmbito do Senado acaba promovendo a aprovação célere desse PL, apesar de estar inicialmente na Câmara dos Deputados. Você já falou aí, era a minha próxima pergunta. CPI do crime organizado foi instalada essa semana, né? Lembrando, a gente está gravando esse Cidadania na primeira semana aqui de novembro e os trabalhos estão começando, né? Vai ser presidida, está sendo presidida, na verdade, pelo senador Fabiano Contarato, que é delegado, né? Foi delegado de polícia, tem muita experiência, senador Alessandro Vieira, o relator. Vamos falar da expectativa do trabalho dessa CPI? Hermes, acho que será uma CPI bastante séria. Tanto o presidente quanto o relator são pessoas que conhecem do tema, ambos são delegados de polícia, ou foram, conhecem, se interessam pelo tema, que eu acho que é o mais importante. Então, acho que a CPI vai ser bem propositiva, pode ser bem propositiva, estudando os temas, chamando técnicos. Acho que o que falta muitas vezes é a convocação de pessoas que estão no fronte dessa batalha, e essa CPI já convocou pessoas justamente que conhecem concretamente, na prática, a segurança pública, o enfrentamento do crime organizado, e também, claro, é importante a convocação de especialistas, né, sobre o tema, e a CPI está atacando nessas duas frentes. Então, também acho que os integrantes da CPI são pessoas que conhecem também do tema e que buscam a melhora do quadro, ao menos normativo, que existe hoje no Brasil. Na sua visão, para ela ser bem sucedida, o que tem que ter no relatório final? Acho que é a externalização da situação da criminalidade organizada. Quando você teve aqui a CPI do narcotráfico e a criação, por exemplo, do Comando Vermelho, no final da década de 70 e do PCC na década de 90, eles eram uma coisa. Hoje, são organismos completamente diferentes, com atuação completamente diferente. Então, acredito que o reconhecimento também da responsabilidade por omissão do Estado, isso o Estado como um todo, em não enfrentar de forma adequada e eficaz essas facções, acho que colocando isso, reconhecendo, porque para a gente poder solucionar um problema, a gente tem que primeiro diagnosticá-lo. Então, o diagnóstico correto
da situação da criminalidade organizada, acho que vai colaborar muito para a gente propor soluções bem eficazes para enfrentar essa realidade. Tem alguns especialistas, algumas pessoas que defendem que o crime de tráfico de drogas seja enquadrado como crime de terrorismo. É esse o caminho mesmo? Tem muito debate sobre isso. Acho que uma das formas de a gente analisar esse debate é se debruçando sobre a legislação de outros países. Então, se a gente pega outros países democráticos, a gente verifica que se o Comando Vermelho estivesse, por exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá ou na França, o Comando Vermelho seria considerado terrorista. Porque, claro, o Comando Vermelho, ele trafica drogas? Sim, mas ele também impõe terror e medo sobre a população onde ele atua e domina. Acho que a questão principal não é nem essa questão do terrorismo em si, mas sim de reconhecer que, do meu ponto de vista, nós não estamos mais lidando com uma questão de segurança pública, mas sim de defesa nacional, justamente porque, principalmente quando há domínio de território, o que aquela facção faz ali não é simplesmente um problema de segurança pública, é retirar a soberania do Brasil daquele território. Então, se o Brasil não consegue impor a soberania sobre aquele território, isso se equipara, se iguala ou se equivale a um ato de guerra. Então, acho que trata-se aí não de um caso de terrorismo propriamente dito, a discussão sobre o tema, mas sim de perda da soberania. Então, o enfrentamento desse ponto de vista eu acho mais produtivo e acho mais eficaz. Rafael, aí eu vou resgatar um pouquinho do início da nossa conversa aqui. É possível a gente reformular as UPPs e tentar reocupar esses espaços, mas com a presença do Estado? E quando eu falo Estado como um todo, né? O Executivo, tanto o federal, quanto o estadual, quanto o municipal. A gente consegue reformular e fazer com que funcione? Mas eu gosto de acreditar que sim, até porque eu me esforço bastante para colocar esses projetos em prática, né, aqui no Senado. Então, eu acho que é importante articular todos os entes, a sociedade civil, para chegar nesse objetivo, né? Porque se a gente começa a criar certos conflitos entre os entes, acaba que, novamente, o maior vencedor disso é a criminalidade organizada, é a facção criminosa. Então, acho que já chegou na hora de termos uma pacificação do debate, pelo menos em relação a esse tema de segurança pública, porque ninguém está ganhando com isso, apenas as facções. Eu vou aproveitar e te perguntar também, você falou no comecinho ali da falta de ocupação por parte do Estado como um todo, dos morros. Estamos falando aqui especificamente de Rio de Janeiro, mas, enfim, várias cidades do país, faz com que esses meninos, em especial, sejam arregimentados, né, pelas facções. Mas outro caminho também que é muito comum é dentro dos presídios, né? A nossa lei de execução penal, ela está falhando, ela está permitindo que pessoas que vão presas, ou que, para ficar bem simples para você que está em casa, que o ladrão de galinha acabe sendo recrutado, por exemplo, pelo PCC, pelo Comando Vermelho? As duas principais facções criminosas, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, eles foram criados dentro de presídios. Então, a gente pode pensar, então o certo seria acabar com os presídios? Não, obviamente que não. O certo seria o quê? Dar uma disciplina carcerária suficiente e necessária para justamente não haver o domínio dos presídios pelas facções, que foi o que aconteceu. Lá na Ilha Grande, em 79, e também na Casa de Custódia de Taubaté, em 93, quando foi criado o PCC, esses locais eram tratados como se fosse uma casa de tortura. Então, isso é totalmente contrário aos mínimos requisitos de direitos humanos. Mas isso não quer dizer também que não deve haver disciplina dentro dos presídios. Então, uma coisa que é muito falada, infelizmente, eu acho, é que nós temos um encarceramento em massa no Brasil. E os dados não dizem isso. Quando a gente compara a população carcerária por 100 mil habitantes com o restante do mundo, a gente fica mais ou menos na posição na 20ª colocação, entre 15ª e 26ª, dependendo da fonte. E sempre falam que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo.
Ok, mas a gente também tem a 7ª maior população do mundo. Então, é esperado que a gente tenha alguma certa equivalência nesse sentido. Enfim, se é verdade que a gente tem falta de vagas nos presídios, então o correto, justamente para evitar o domínio também dos presídios pelas facções, é construir mais presídios adequados de acordo com a LEP. A LEP, nesse sentido, é adequada, né? Garante instalações adequadas, inclusive sanitárias, de espaço. Porque uma coisa que fomenta a união entre os presos é justamente as condições cruéis do cárcere. Obviamente, não estou dizendo que não temos de ter disciplina dentro do cárcere, mas a falta de respeito mínimo com os direitos humanos foi o que fomentou a união entre os presidiários lá atrás, na criação tanto do Comando Vermelho quanto do PCC. Só para ficar claro para quem está em casa, a LEP é a Lei de Execução Penal, Perdão, não é isso? É a Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84. Maravilha. Tem alguma alteração que seria interessante que fosse feita nela ou, na verdade, é a aplicação que está falhando? Acredito que o mecanismo de progressão de regime é muito leniente aqui no Brasil. Com o pacote anticrime, em 2019, você, de certa forma, endureceu um pouco essa progressão de regime. Se a gente olhar, por exemplo, alguns líderes do Comando Vermelho, o próprio DOCA, que foi objeto, né, último ali da Operação Contenção, ele saiu da cadeia de forma legal, né? Então, uma pessoa dessa não pode ter tanta facilidade assim para sair do presídio. Então, acredito que um ponto que deve ser muito reformulado na LEP é a questão da progressão de regime, principalmente para criminosos hediondos ou que tenham cometido o crime com violência ou grave ameaça. Antes da gente terminar, uma última pergunta. Toda essa movimentação e o foco no combate às facções, no combate ao crime organizado que a gente vê no Brasil, né, neste novembro de 2025, isso te deixa otimista como um estudioso, um pesquisador, como um consultor que atua nessa área? Acho que sim, Hermes. Infelizmente, por um motivo, de certa forma, trágico, que foi a Operação Contenção. Mas que essa operação, então, que esse fato sirva justamente, como aconteceu em 2010, no Complexo do Alemão, para a gente ter um enfoque de verdade, com seriedade, para tentar não resolver, porque o problema de criminalidade existe na Noruega, na Islândia, mas simplesmente para a gente retirar o Brasil desses índices tão infelizes e tão graves de segurança pública, que inclusive afligem os mais vulneráveis. As principais vítimas de crimes no Brasil não são as pessoas ricas, são as pessoas pobres. Então, é em respeito a essas pessoas que o Estado brasileiro deve ter um enfoque maior na segurança pública agora. Você falou aí Noruega, Islândia. Vamos pensar no exterior, países que a gente pode espelhar experiências que seriam positivas. Mas dentro da América Latina, como um todo, a gente tem a experiência do Chile, por exemplo, da Argentina e do Uruguai, que são países que têm um histórico até colonial parecido com o nosso e têm níveis de criminalidade bem melhores. Até o Paraguai, se a gente for olhar, às vezes muito criticado, mas hoje o Paraguai tem índices de criminalidade melhores do que os nossos, ao menos no que se refere a homicídio. Então, a gente não está mirando muito alto, é simplesmente a gente se aproximar dos nossos vizinhos que têm níveis bem melhores de criminalidade. Tem experiências parecidas com Exato. As nossas, né? Olha, eu já vou terminar convidando você para, no final dos trabalhos da CPI, a gente fazer um balanço do relatório. Aceita? Será um prazer, Hermes. Prazer vai ser todo meu. Muito obrigado, Rafael Hertal. Agradeço ao espectador da TV Senado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa e todos os programas da TV Senado, ele já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.